Um dos primeiros direitos exercidos pelo paciente com câncer é sim o direito ao gozo do auxílio-doença. E esse não é apenas um dos primeiros direitos, mas é também um dos mais relevantes na jornada do câncer. Isso porque é o auxílio-doença que vai proporcionar àquele requerente, àquele paciente, o afastamento do seu trabalho para que ele possa, em casa, restabelecer a sua saúde. Justamente pensando na importância desse direito para o paciente oncológico, é que nós selecionamos 10 dicas específicas sobre o auxílio-doença para auxiliar você nessa jornada. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Câncer Direitos, o primeiro canal do Brasil a tratar especificamente dos direitos dos pacientes oncológicos. Se você está chegando aqui agora, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque mais conteúdos importantes como esse vão chegar até você. Eu sou Natália Scalabrini, advogada e paciente oncológica, e hoje eu quero te contar 10 dicas sobre o auxílio-doença que vão esclarecer um pouquinho mais sobre esse direito tão relevante na jornada do paciente. E eu já quero começar aqui com a primeira dica, que é justamente o que é esse auxílio-doença. Não tem como a gente avançar para solicitar o direito sem a gente entender exatamente o que a legislação previu a esse respeito. O auxílio-doença nada mais é do que um benefício previdenciário pago ao segurado diante de algum motivo de saúde que tenha ele incapacitado para o trabalho temporariamente por um período superior a 15 dias. Você percebeu que eu fui elencando alguns pontos durante a minha fala explicativa desse conceito, porque é justamente aí que estão os requisitos deste auxílio-doença, que é justamente a qualidade de segurado, a carência e a incapacidade. Todos esses requisitos devem ser demonstrados por você no momento do seu requerimento. Se você demonstra o câncer e não demonstra a qualidade de segurado, você não vai ter o seu benefício concedido. Se você demonstra o câncer e não demonstra que o câncer ou o tratamento está te trazendo a incapacidade, você também não vai ter o seu benefício concedido. Entenda que são 3 os requisitos. Você deve sim demonstrar o cumprimento dos 3 na hora da solicitação e inclusive nos momentos de prorrogação do seu benefício. Uma dica extra que nem estava aqui no nosso script, mas que eu já quero te adiantar é que um dos requisitos que eu te expliquei, que é justamente a carência, ela é dispensada no caso dos pacientes oncológicos. Mas, ainda assim, a nossa sugestão por cautela é que você demonstre a dispensa deste requisito, elencando especificamente que você se trata de paciente oncológico e que, nos termos da lei, há a dispensa da observância deste requisito. Com essa explicação que a gente já parte para a segunda dica sobre o auxílio-doença, que é justamente quais tipos de câncer dão direito ao auxílio-doença. E que a gente precisa, assim, resgatar aquelas informações lá da dica 1, onde nós explicamos um pouquinho sobre os requisitos. Observa que lá eu não disse que o câncer é um dos requisitos do auxílio-doença. Não. Ao contrário, te disse que se você demonstrar o câncer e não demonstrar a incapacidade, seu benefício não vai ser concedido. Te disse que se você demonstrar o câncer e não demonstrar a qualidade de segurado, seu benefício não vai ser concedido. Então o que a gente precisa aqui é transpor aquela falsa ideia que a gente tem de que é o câncer que vai conceder o direito ao auxílio-doença. Entenda que não. O câncer ele pode ser um agente provocador da incapacidade, que é sim o requisito para o auxílio-doença. Desse modo é que a gente pensa que qualquer
qualquer tipo de câncer pode sim dar direito ao recebimento do auxílio-doença, desde que você cumpra os requisitos. Entenda que você não pode apenas demonstrar a incapacidade provocada pelo câncer ou pelo seu tratamento, mas não demonstrar os outros requisitos, que são a qualidade de segurado e a carência. Você tem o dever de demonstrar todos os requisitos, salvo a carência, que, como a gente já contou, é dispensada para os pacientes oncológicos. Aquela fala que acontece muito no mundo oncológico sobre cânceres mais brandos não vão ter os mesmos direitos. E aí já te questiono, quais são esses cânceres mais brandos? Porque as abordagens que eu recebo, as pessoas sempre falam do câncer de pele ou câncer de tireoide, eles vão ter os mesmos direitos? Sim, eles vão ter os mesmos direitos se eles também cumprirem os requisitos, que aqui no nosso auxílio-doença já sabemos que são apenas 3. Olha, para pensar. Um paciente que tenha câncer de tireoide, se ele tiver a profissão de cantor profissional, ele não vai estar incapacitado temporariamente para o trabalho dele? Sim, ele pode estar incapacitado. E se esse mesmo paciente que tem câncer de tireoide for um professor que precisa verbalmente e diariamente explicar o seu conteúdo e transmitir aos seus alunos, ele também não vai estar incapacitado temporariamente para o exercício das suas atividades habituais? Sim. Então entenda que não há cânceres mais brandos e cânceres mais pesados no que se refere ao auxílio-doença. Há sim o dever para todos os pacientes oncológicos de demonstrar que é aquele câncer que pode ter sintomas pesados ou o tratamento, que pode ter efeitos colaterais pesados, estão te trazendo uma incapacidade temporária. Demonstrado esse requisito, junto com a qualidade de segurado, qualquer paciente oncológico pode ter acesso ao auxílio-doença. Se você já entendeu o que eu disse, cumpriu todos os requisitos, obviamente que agora você quer saber quais são os documentos necessários para a apresentação deste pedido de auxílio-doença. E essa é justamente a nossa terceira dica, os documentos necessários para o pedido de auxílio-doença. O primeiro desses documentos é o que vai te identificar enquanto requerente. Então, seus documentos pessoais, RG, CPF, carteira de classe, do órgão que você esteja profissionalmente vinculado. Depois disso, o que a gente precisa é demonstrar essa qualidade de segurado. A gente vai fazer isso através da juntada da nossa carteira de trabalho, ou ainda dos pagamentos dos carnês do INSS que a gente fazia individualmente e mensalmente. Aí nós vamos demonstrar que nós mantínhamos um vínculo com o INSS através do pagamento das contribuições previdenciárias. E na terceira etapa da reunião desses documentos, nós vamos demonstrar a incapacidade. É aqui que estão os documentos médicos. Vale nós anexarmos os nossos exames médicos de forma selecionada, nós não vamos juntar todo o nosso prontuário, mas sim os documentos que vão evidenciar os maiores sintomas, efeitos colaterais e que representem a incapacidade. Além disso, é possível que a gente solicite atestado aos nossos oncologistas e relatórios de todo o nosso caso, de todo o nosso procedimento, com o que já veio acontecendo e qual é a perspectiva para o futuro. O paciente ainda vai ser submetido ao tratamento A, B, C e ainda tem uma previsão de tratamento de X meses. É importante que a gente apresente toda essa documentação médica, porque é aí que a gente vai conseguir demonstrar a incapacidade trazida pelo câncer ou pelo seu tratamento. Sempre friso isso, porque muitas vezes o paciente está com câncer e não teve efeitos. E aí você fala, olha, não existe essa possibilidade. Existe sim. Tanto que muitos pacientes, inclusive eu, descobrimos que não tínhamos nada. Nós começamos a ter efeitos e incapacidade a partir do tratamento, que aí sim trouxe vários efeitos colaterais que, para mim, representou a incapacidade. É claro que, assim como aconteceu comigo, acontece com outras pessoas, mas existem outros tipos de cânceres que já tornam incapaz
somente com a doença. Entenda que toda essa análise da incapacidade, ela é muito individual. Eu posso ter sido submetido ao mesmo tratamento que meu oncoamigo e ter tido efeitos que me deixaram incapaz, e o meu oncoamigo passou pela mesma situação, mas não teve a incapacidade. A incapacidade é peculiar, é caso a caso. Lembra quando seus oncologistas dizem: não olha para o caso do teu amigo, não olha para o tratamento que teu amigo está recebendo, o teu câncer é individual? Justamente pelo câncer ser individual, os reflexos que ele vai ter em você também são individuais, também são peculiares, e a incapacidade é só tua. Se desprenda da ideia de que teu amigo passou pela mesma coisa e o INSS negou. Isso não se aplica ao seu caso. Sempre faça uma análise peculiar do que você teve de reflexos do câncer ou do seu tratamento e como isso influenciou nas atividades habituais que você desenvolve. A quarta dica do nosso vídeo de hoje é justamente qual é a data de início deste benefício. E o que eu quero te contar aqui? Para o segurado empregado, aquele que tem a carteira de trabalho assinada, o auxílio-doença para ele inicia a partir do 16º dia, porque nos 15 dias anteriores será o empregador que está custeando aquele afastamento. Então, a partir do 16º dia, ele já vai receber pelo INSS e aí sim estaria caracterizado o auxílio-doença. Para os demais segurados, aqueles que não tenham a carteira de trabalho assinada, o auxílio-doença inicia no momento do início da incapacidade, que vai ser demonstrada como? Através do atestado médico que está informando a sua incapacidade. Daí a importância de você anexar os documentos corretos na hora da formulação do seu pedido, porque veja que são esses documentos que vão demonstrar o início do seu benefício. E aí você pode ter reflexos naqueles atrasados, sendo maiores ou menores a depender do que você vai anexar. O último caso são aqueles segurados que já se afastaram do trabalho por um período superior a 30 dias. Nesse caso, o auxílio-doença vai iniciar a partir da data do requerimento. É aquele caso dos pacientes que se afastaram do trabalho, mas não apresentaram o seu pedido ao INSS. Porque lembra que eu comentei que o início do benefício para os demais segurados seria o do momento da incapacidade? Então, pode ser que alguém pense: vou reunir essa documentação com o meu atestado lá de janeiro e vou apresentar o meu requerimento ao INSS só em junho, então eu vou ter 6 meses de atrasados para receber. Não, porque se você passou 30 dias afastado do trabalho, o início do seu benefício vai ser da data da entrada do seu requerimento e não da data da constatação da incapacidade. Então, tem que ficar atento nisso também. A quinta dica que eu quero te trazer é sobre o valor do auxílio-doença. Aqui, a lei nos autoriza a selecionar as 80% melhores contribuições que nós já fizemos ao longo da nossa vida. Então, supondo que eu tenha pago INSS por 10 anos, a lei me permite selecionar as 80% melhores contribuições. Então, eu vou selecionar 8 anos de contribuições boas. Posso descartar as contribuições mais antigas pelo meu salário ser menor. Eu posso descartar as contribuições em que eventualmente eu tenha ficado desempregada e eu paguei sobre o mínimo. Eu posso descartar as 20% que serão de valores menor. Por quê? Porque isso vai influenciar no valor da mensalidade que eu vou receber. Uma vez que nós selecionamos essas 80% melhores contribuições, a gente vai dividir esse valor pelo número de meses que elas vão corresponder. E a partir disso, a gente vai multiplicar pela alíquota de 91%. Toda essa operação é o que vai refletir o valor do auxílio-doença que nós vamos mensalmente receber. A sexta dica do nosso vídeo de hoje sobre o auxílio-doença é sobre a possibilidade de acumular este auxílio-doença com outros benefícios do INSS. E eu quero te dizer aqui que a lei determina que não é possível acumular o auxílio-doença com os seguintes benefícios.
aposentadoria, salário maternidade, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio suplementar e o auxílio reclusão pago aos dependentes. Então aqui, só para explicar alguns. O caso daquele paciente que já esteja em uso de auxílio doença por uma outra situação de saúde e que agora descobre o câncer, ele não vai poder receber 2 auxílios doença. Um pelo motivo anterior que ele já vinha desfrutando e o outro em razão do câncer. Isso não é possível segundo a lei. Do mesmo modo com que o aposentado, e aí não importa o tipo da aposentadoria, não pode passar a receber auxílio doença uma vez que foi diagnosticado, porque ele já tem um benefício mais definitivo do INSS. Então, a lei determina que também não será possível este acúmulo. A 7ª dica do nosso vídeo de hoje é sobre quem determina o prazo de duração deste auxílio-doença. Talvez você não tenha entendido o que eu falei aqui, mas você vai ver que isso se aplica sim ao seu caso. Essa 7ª dica se aplica justamente para o caso daqueles pacientes que recebem um atestado médico do seu oncologista sugerindo o afastamento do trabalho por um período, por exemplo, de 1 ano para a realização do tratamento. E aí, o paciente reúne esse documento na hora da solicitação do benefício e o INSS, através de seus peritos, determina que o auxílio-doença deste paciente oncológico vai durar 3 meses, 6 meses. E aí o paciente, na hora que ele recebe aquele documento do seu oncologista, ele já pensa, estou afastado por 1 ano, devo estar afastado por 1 ano. Mas não, quem determina o prazo é o INSS através da perícia, não é o seu médico. O seu médico vai sugerir e dar embasamento para a análise da perícia. O que você tem que se concentrar é na perícia. É ali que você tem que se preocupar em demonstrar a incapacidade e demonstrar qual é o tempo que vai ser necessário para o restabelecimento da sua saúde. Essa concessão do benefício por um prazo menor do que o prazo sugerido na documentação médica do seu oncologista vai prejudicar a sua prorrogação? Não. Por quê? A concessão deste benefício por um prazo inferior não te impede de reapresentar outros pedidos de prorrogação deste auxílio, de modo que você pode sim ir estendendo e prorrogando o seu auxílio doença durante todo o período em que o seu oncologista acredite e ateste que você esteja incapaz e que você precisa sim do afastamento do seu trabalho. E essa informação já nos conduz para a 7ª dica desse vídeo, que é justamente qual é o prazo de duração desse auxílio-doença. Entenda que não há prazo para o auxílio-doença. Ele pode ser renovado tantas vezes quantas forem as demonstrações de cumprimento dos requisitos. Entenda que não vale o Oncocard lá para o INSS. Sabe aquela apresentação de horas, eu sou ou eu fui um paciente oncológico e agora eu preciso de um auxílio mensal vitalício? Isso não existe. Quando nós pararmos de demonstrar a incapacidade, nosso benefício vai ser cortado. O inverso também é verdadeiro. Enquanto nós demonstrarmos, o benefício deve ser concedido. Então, sempre se preocupe em reunir a sua documentação médica para demonstrar que a incapacidade está mantida. E aí, você pode prorrogar este benefício quantas vezes forem necessárias, ainda que o seu tratamento termine semana que vem. Será que a incapacidade vai terminar no mesmo dia que o tratamento? Será que você vai já ter recuperado, restabelecido sua saúde, sua capacidade no momento do término do tratamento? Ou será que você precisa de um tempo complementar para o restabelecimento da sua saúde? Tudo isso precisa ser conversado com o seu oncologista e precisa também ser atestado para que você apresente junto ao INSS no momento da prorrogação do seu benefício. Não tenha medo
do fato do seu tratamento ter terminado hoje e você precisar estender esse benefício por mais 30 dias ou mais 60 dias, porque você ainda está colhendo os efeitos do tratamento que te trouxeram aquela incapacidade permanente. É possível sim prorrogar, mesmo sem estar em tratamento, desde que haja aqui uma incapacidade. Ainda que essa prorrogação não vai ser eterna, porque uma vez encerrada a incapacidade, vai ser também cortado o seu benefício. Todo esse contexto é o que também vai valer aqui para a nossa 9ª dica, que é justamente o caso daqueles pacientes que não estão com a capacidade recuperada, mas já estão chegando no término do seu auxílio. O que eles podem fazer nesse caso é pedir a prorrogação do seu auxílio-doença. E essa prorrogação pode ser feita tanto na plataforma digital do meu INSS, na central de atendimento através do telefone 135 ou nas próprias agências físicas do INSS. Para finalizar a nossa 10ª dica, eu quero te explicar sobre o auxílio-doença cessado, que nada mais é do que o corte do seu benefício. Entenda que aqui a lei determinou a possibilidade de corte do auxílio-doença diante de 2 possibilidades. A primeira delas, a gente já falou exaustivamente aqui nesse vídeo, que é a recuperação da sua saúde, o restabelecimento da sua capacidade. Lembra que eu sempre te disse que recuperou a capacidade, cortou o benefício. Essa é exatamente uma das possibilidades trazidas pela lei. Mas também tem o caso daqueles pacientes que não recuperaram sua capacidade. Ao contrário, pode ser que eles tenham caminhado para o agravamento daquela incapacidade. Então, nesses casos, o que a lei determina é que este auxílio-doença, que já foi prorrogado várias vezes, deverá então ser convertido em uma aposentadoria por invalidez, que hoje, segundo a lei, já nem se chama mais aposentadoria por invalidez, se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Essa também pode ser uma realidade. E aí o raciocínio segue o mesmo. O paciente não teve que demonstrar toda aquela incapacidade no momento de solicitação ou de prorrogação do benefício. O que ele deve agora é demonstrar que esta incapacidade se tornou permanente e que ela se agravou a ponto de ser transformada em um benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez que você tanto conhece. Tenho certeza que você conhece algum paciente oncológico que está com extrema dificuldade com o seu auxílio-doença. Então já aproveita, faz a sua parte na causa do câncer e já compartilha esse conteúdo, porque do mesmo modo que te ajudou, vai também ajudar outros pacientes. Quem tem informação sempre sai na frente. Informação sobre os seus direitos é o que te proporciona um tratamento mais digno. Quero contar com você nessa corrente do compartilhamento. Hoje eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima!